Olá, minha amiga, meu amigo. É um prazer estar com vocês de novo, mais uma vez para partilharmos algumas reflexões. Reflexões sobre o momento atual, que é considerado bastante difícil na história da humanidade. Mas se nós formos olhar numa visão de conjunto, nós veremos que é a oportunidade de uma reflexão num retiro espiritual, ainda que forçado. Um evento dessa grandeza, dessa magnitude, só poderia ser permitido por útil, por alguém extremamente poderoso, sábio e amoroso, como uma oportunidade de evitarmos um desastre maior, de proporções mais dolorosas, como uma guerra em que se utilizariam armamentos de extremo poder ofensivo. Se nós formos observar as relações internacionais dos últimos tempos, nós perceberemos que elas estão se deteriorando numa rapidez assustadora. Países que se retiram de tratados de limitação de armas de destruição intensa, países que se afastam, uns perdendo a confiança duramente obtida através de décadas de história, e chegamos nesse momento de retiro forçado, no qual somos chamados a analisar o nosso próprio coração. É um momento no qual temos a necessidade de fazer uma escolha definitiva, uma escolha sincera e irreversível do que é melhor fazer: servir a Deus ou a Mamon. Continuar a servir principalmente as necessidades materiais de cada um de nós, com desconsideração ao próprio meio ambiente, maltratando o planeta que é a nossa casa, que tão generosamente nos acolhe, desdenhando outras formas de vida, alterando de maneira inconsequente o meio ambiente? Ou se está na hora de nos posicionarmos de uma maneira melhor, servindo principalmente aos interesses do nosso espírito? Em resumo, aquela escolha que o Cristo já pregava, dizendo que não se pode servir bem a dois senhores. Ou damos mais importância às coisas do alto, às coisas do espírito, aos interesses eternos da nossa alma, ou à satisfação dos interesses passageiros da matéria. Esse retiro espiritual é aquele momento em que Deus fala de coração a coração. Existem esses momentos de extrema importância na história da humanidade. E muitas vezes o Cristo conversa individualmente, de coração a coração. Mas muitas vezes comunidades inteiras são chamadas à reflexão, como acontece neste momento. E o Cristo conversa de coração a coração porque o coração é o órgão mais importante que existe, o órgão da fé, da esperança, do contato com as coisas superiores. Pois, como dizia São Paulo, Deus escreve em tábuas de carne no coração. É no coração que nós trazemos, que nós carregamos o céu ou o inferno. E onde formos, os levamos conosco. Nós, durante a nossa história na Terra, temos negligenciado as coisas mais essenciais.
nós temos permitido, atraídos pelo canto da sereia das coisas materiais, imediatistas, passageiras, nós temos permitido que o nosso coração ficasse cego e ficasse surdo. E esse momento de reflexão é um daqueles em que o Cristo nos convida ao retiro, como fez com os discípulos certa feita, em que a população era tão numerosa e o barulho que fazia era tamanho que os discípulos não conseguiam raciocinar direito. E o Cristo disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Assim como Cristo fez, passando certa feita 40 dias no deserto. Nós temos rezado há 2000 anos, pedindo. E nós, muitas vezes, pedimos errado. Poucas vezes nós paramos para ouvir o que o Cristo queria de nós. Cada um de nós terá a oportunidade, está tendo a oportunidade, neste retiro espiritual forçado, de tentar ouvir a voz do Cristo no coração. Como São Paulo fez no caminho de Damasco. São Paulo, com toda a sua fibra, dedicação, mas agindo de maneira errada, se dirigia a Damasco para perseguir cristãos. E, indo ao seu encontro Cristo, São Paulo, magnetizado pela presença divina, deixou o falatório do seu próprio coração de lado e perguntou a Cristo aquilo que a gente deve perguntar sempre: Senhor, que queres que eu faça? Essa é a hora bendita em que esse retiro espiritual nos permite. E nós, muitas vezes, não acreditamos em nossa capacidade, na nossa possibilidade de crescimento e de servir. Muitas vezes nós achamos que a nossa contribuição, que a nossa pessoa é muito pequena, que nada do que a gente faça pode realmente impactar no concerto geral de toda uma comunidade ou mesmo de um planeta. Mas isso não é verdade. Nós, ainda que sejamos como uma gota do oceano ou uma gota de chuva, trazemos na nossa essência a essência de todo o oceano e a essência da própria chuva benfazeja. Cada gota, somada às outras gotas, resultam no poderoso oceano, resultam na chuva benfazeja. Então, cada um de nós, cuidando do próprio coração, da própria transformação, é, na realidade, o agente transformador de toda a comunidade. Se não fôssemos assim, Cristo não viria atrás de cada um de nós, como veio nos caminhos pedregosos, empoeirados daquela região, que o viu receber aqui na terra. E como é que nós podemos fazer isso? Essa ajuda, essa transformação? Começando em casa. Porque a nossa casa é a oficina mais importante do nosso trabalho na terra. Se a gente não cuida bem dos nossos, a gente já não anda conforme a caridade, como dizia São Paulo. Então, o que é que o Cristo quer de nós em casa? Para que a gente se transforme num verdadeiro presente. Porque muitas vezes a gente vai para casa, mas não se encontra nela.
Muitas vezes nós temos ouvidos generosos para com os problemas alheios, dos estranhos, mas não conseguimos ver, perceber que um parente próximo nosso é necessitado da nossa atenção. Na nossa comunidade, como é que a gente é? Como cidadão, como companheiro, como a gente se comporta? O que é que o Cristo quer que a gente faça? O Cristo deu esse recado há 2000 anos e nós não o ouvimos adequadamente. Nosso coração está surdo ainda. Nós não vemos a luz que ele espalha do alto daquela montanha há 2000 anos. E a receita de transformação, a receita da saúde pessoal e do mundo se encontra naquelas poucas linhas, degraus para a escalada evolutiva que tem o nome de Sermão da Montanha e que eu vou ler com os senhores agora. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é a lição tão simples do Cristo, tão fácil de ser compreendida e ainda tão difícil de ser colocada verdadeiramente em prática. É de uma simplicidade extrema. As coisas do céu são muito simples, são muito claras, são muito fáceis de serem compreendidas, mas os nossos olhos preguiçosos e ouvidos preguiçosos do coração ainda não deram a devida atenção a essa lição, a esse apelo, a essa receita tão luminosa do Cristo. Está na hora de resolvermos se confiamos ou não na palavra do nosso Senhor, do nosso grande amigo, o Cristo de Deus aqui na terra. Está na hora de confiarmos no Cristo e em nós, cada um de nós, fazendo a nossa parte, valorizando aquilo que realmente importa. Antes de sairmos para salvar o mundo, vamos salvar as nossas circunstâncias dentro de casa, analisando aquilo que nós podemos fazer para sermos realmente um presente de Deus na vida dos nossos próximos, mais próximos, cultivando as coisas mais simples e mais importantes, valorizando essas coisas que realmente têm mais valor. Não que as coisas materiais não tenham, elas são necessárias. É preciso teto,
a vestimenta, o alimento, o meio de transporte, o recurso para o aprimoramento da nossa cultura? Claro que sim. Mas como instrumentos da transformação daquilo que verdadeiramente importa, que é a nossa alma, o nosso espírito, o crescimento da nossa espiritualidade. A questão do valor daquilo que mais tem valor realmente tem chamado a atenção de todos os estudiosos de todos os tempos. E o Mário Quintana tem uma reflexão da qual eu muito gosto, que é sobre as coisas simples. No fim, tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Um estribilho antigo, um carinho no momento preciso, o folhear de um livro de poemas, o cheiro que tinha um dia o próprio vento. Ou Braulio Bessa: todo dia eu peço a Deus saúde para trabalhar, que me dê sabedoria e coragem para lutar, e que eu perceba, sim, que só vem até a mim aquilo que eu for buscar. Que eu não sinta inveja da riqueza de ninguém. E se um dia eu enricar, que eu não esqueça também que granfino ou da ralé, a gente é o que é, e não aquilo que tem. Aquilo que tem valor, dinheiro não vai comprar. Sentimentos, atitudes, histórias para se contar. Todo o resto é passageiro. E no dia derradeiro, ninguém consegue levar. Vamos aproveitar a oportunidade que o Cristo concede a cada um de nós. O tempo é Deus em ação. Vamos aproveitar o tempo sagrado desse retiro espiritual forçado para analisarmos aquilo que o Cristo quer que a gente enxergue e que a gente ouça, para que a gente possa estar mais de acordo com aquilo que Deus é servido. Dizem que antes da gente morrer, passa perante os nossos olhos, rapidamente, mas de modo completo, o filme da nossa vida. Faça com que valha a pena assistir o seu filme. Vai dar certo. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.